Infelizmente eu não tive condições de comentar a ida do miliciano, do golpista, desse farsante de presidente Jair Bolsonaro à ONU no dia 24. Naquele momento eu viajava, depois de participar de um vitorioso seminário internacional de luta contra o neoliberalismo no Rio de Janeiro, e não pude comentar. Depois eu tive problemas técnicos aqui com o meu equipamento, com o editor e tal, e com muitas dores na coluna, não pude comentar. Mas a gente tem que comentar. Até porque o que o miliciano Bolsonaro disse da tribuna da Câmara são charlatanices permanentes na atuação dele no Palácio do Planalto, no desgoverno do Brasil. Então vale a pena comentar a qualquer momento. Lamentavelmente, a tribuna usada por ele se apequenou, se sujou, se empalideceu para o mundo todo. Porque, afinal, uma tribuna que já foi ocupada por personalidades como comandante Fidel Castro, como o revolucionário Ernesto Che Guevara, como o grande líder Hugo Chávez, como o presidente, o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso injustamente por disputas políticas sujas da turma dele, do miliciano Jair Bolsonaro, e a presidenta Dilma também, agora receber esse fantoche, essa coisa que ocupa um cargo chamado de presidência do Brasil, é um apequenamento e é mesmo sujar a tribuna da ONU. Mas afinal, ele estava lá. Eu contei no discurso dele, que depois assisti através de vídeo, e também li o texto, eu contei 19 mentiras. Portanto, o discurso é essencialmente mentiroso, charlatão. Mas como eu não quero deixar esse vídeo muito longo, eu comento 3 mentiras. A primeira é já no início do discurso do miliciano, quando ele disse: agradeço a Deus por salvar a minha vida. Aí já tem um acúmulo de mentiras nesse primeiro ponto das mentiras. Até porque há uma suspeita fortíssima que um dia será provada de que não houve facada nenhuma. Não houve facada nenhuma. E também porque o pobre do Adélio Bispo não é militante de esquerda coisa nenhuma. Coitado, sofre de problemas mentais. Está sendo usado, manipulado de forma desavergonhada por essa turma desse miliciano. E eu agradeço a Deus. Mas que Deus ele agradece? O Deus do charlatão que impôs as mãos dele lá no Templo de Salomão em São Paulo? O Deus do Silas Malafaia que odeia tudo e a todos? O Deus da renovação carismática que torceu em massa e apoiou a campanha eleitoral fake news e mentirosa? O Deus da bancada evangélica, do seu... Enfim, a turma toda lá. Qual Deus? Eu devia ter dito que Deus é. Porque o Deus de Jesus, o Deus do Jesus palestinense, o Deus de Jesus que foi batizado no Rio Jordão pelo profeta também assassinado João Batista, não é. Não é. Provavelmente seja o Deus do mercado, o Deus neoliberal, o Deus demônio, o Deus Satã. Não o Deus da vertente original do cristianismo. Nem mesmo Deus dos orixás, nem mesmo Deus dos axés, das religiões afrodescendentes, nem mesmo o Deus muçulmano. Não, é o Deus do mercado. É o Deus mentiroso, o Deus assassino.
É esse que ele agradece. E a frase dele também é de uma maldade, de um apodrecimento que sujou a tribuna da Câmara. Ele disse: a ideologia invadiu a própria alma para expulsar dela Deus e a dignidade com que ele nos revestiu. Que ideologia? A dele? A ideologia do mercado? A ideologia do seu chefe, Donald Trump? Qual ideologia? Porque ele não venha me dizer que ele condena a ideologia da classe trabalhadora, a ideologia revolucionária, a ideologia do socialismo, e acha que não adota nenhuma ideologia. É isso? Esse mentiroso, é isso que esse mentiroso fala? Que expulsou Deus da alma do povo brasileiro? Mas que Deus é esse? Bom, já falei. Que expulsão é essa? Também já falei. Quer dizer, a grande mentira do mentiroso que usou a tribuna da Organização Mundial, da Organização das Nações Unidas, para mentir como se fosse isso em nome do povo brasileiro. Então é um Deus falso, um Deus pés de barro. É um Deus safado. É um Deus da barriga de fogo, como aquele antigo na mitologia hebraica que incendiava as crianças que eram jogadas nos seus braços incendiados. A segunda mentira é quando ele considera símbolos do seu país, do país dele, não o Brasil nosso, não o Brasil do povo brasileiro, dois traidores. Um é o marreco de Maringá, Sérgio Fernando Moro, que ele homenageou sem dizer uma palavra de que, na verdade, Sérgio Moro é chefe de uma organização criminosa lavajatista, que usou o ex-presidente Lula e usa ainda para ganhar prestígio, já que ele não tinha prestígio nenhum, não era conhecido em ninguém. Usou o nome deste traidor da pátria com a sua conhecida charlatanice para dizer que Sérgio Moro honra o Brasil. Mas como honra o Brasil um traidor, um mentiroso, um destruidor da Constituição, um sujeito que combinava com a sua turma do andar de baixo na hierarquia do judiciário e também no andar de cima na hierarquia do judiciário do Supremo as sujeiras que deveria fazer contra pessoas inocentes no Brasil. Mencionou o nome desse traidor. Mas mentiroso gosta de mentiroso. Traidor menciona os seus comparsas. E a outra pessoa que ele usou é da indígena Insane Caipapalo, que é uma indígena também traidora de todos os outros indígenas brasileiros amazonenses, porque ela se aliou ao mercado, inclusive viajou com o comparsa dela, Jair Bolsonaro, na ONU, às custas do povo brasileiro, no avião do Brasil, se hospedando em Nova York, para trair os indígenas brasileiros. Foi homenageada pelo miliciano na presidência, como um símbolo de heroísmo, dizendo que ela falava por 52 etnias indígenas, ignorando e criticando, falando mal de Raoni, verdadeiro defensor das causas indígenas, ignorando todos os outros, ignorando as organizações que defendem os indígenas, usando uma indígena para trair indígenas. Não surpreende, porque na história do mundo, na história do Brasil, há imensos
há um número imenso de traidores que traíram os humildes, os pobres, procedendo deles mesmos. E essa indígena é mais uma que agora foi citado pelo mentiroso na tribuna da ONU, falando ao mundo todo, se referenciando a uma mentirosa e lendo uma carta dela, que alguém escreveu para ela. Alguém escreveu por ela. E a terceira mentira é a falácia do crescimento econômico, aliando-se a outros traidores neoliberais e pró-imperialistas como Israel e Macri da Argentina, que está sendo agora derrotado pela classe trabalhadora, pelo povo argentino, que não aguenta mais tanta traição da pátria argentina, do povo argentino, da destruição da economia popular, da economia nacional, entregando a Argentina para os gringos, para os yankees, para o imperialismo internacional, para as corporações estadunidenses. É esses que o mentiroso charlatão usa como referência. O Chile, de Augusto Pinochet, Israel, do derrotado primeiro-ministro, bandido, assassino dos palestinos, criminoso, corrupto, que ele menciona como seus apoiadores, com quem faz alianças, todos no processo rápido de derrota. Como ele também começa a ser derrotado, a derrota já se acentua sobre o lombo do mentiroso. Então eu menciono aqui essas três mentiras: do Deus, do mentiroso, dos patriotas traidores do Brasil, do mentiroso, exemplos dele que ele usa bem à vontade, porque eles se rendem, eles se vendem, e as alianças do mentiroso pelo mundo, num estreito universo de traidores charlatões iguais a ele, que o usam para fazer a sujeira contra o nosso povo brasileiro. Diante disso, só nos cabe a verdade da unidade, só nos cabe a unidade da luta, só nos cabe a verdade de um povo que chegará um momento que não aceitará mais tanta charlatanice, tanta mentira, tanta traição, tanta desonra de alguém que falsamente foi eleito para falsamente governar o Brasil. Abraços críticos e fraternos.